Mistérios do Egito Antigo. Segredos revelados. Apertem os cintos, porque hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo, direto para as areias misteriosas do Egito Antigo. Das pirâmides imponentes de Gizé aos segredos guardados nas tumbas dos faraós, o Egito é um baú de mistérios que até hoje fascinam estudiosos e curiosos no mundo inteiro. Preparem-se para conhecer histórias de maldições, tecnologias avançadas e eventos sobrenaturais que desafiam a ciência e a lógica. Estão prontos para mergulhar nesse mistério? É só pensar em Egito Antigo que as pirâmides já vêm logo na cabeça, não é mesmo? Gigantes triangulares que brotam da areia, como se desafiassem o próprio tempo. E nenhuma é tão icônica quanto a Grande Pirâmide de Quéops, em Gizé. Por séculos, elas foram vistas como tumbas, monumentos à vaidade dos faraós. Mas, e se as pirâmides fossem mais do que isso? As pedras usadas na construção, algumas pesando toneladas, foram extraídas, transportadas e encaixadas com uma precisão milimétrica. Como os antigos egípcios, sem guindastes modernos nem ferramentas de precisão, conseguiram realizar essa façanha? Alguns falam sobre conhecimentos secretos de engenharia, outros sobre a intervenção de forças sobrenaturais. A posição das pirâmides de Gizé se alinha com uma precisão impressionante à constelação de Órion, o que leva alguns a acreditar que elas são mais do que meras tumbas, mas sim um mapa celeste, um portal para os deuses. Talvez a gente nunca desvende completamente o mistério da construção das pirâmides, mas isso não diminui a fascinação que elas exercem sobre nós. Elas são um lembrete de que o passado guarda segredos que desafiam nossa compreensão e que a história do Egito Antigo ainda está sendo escrita. Nas profundezas das tumbas reais, no meio da escuridão e do silêncio milenares, repousa um dos mistérios mais perturbadores do Egito Antigo, a maldição dos faraós. Sussurrada em voz baixa por exploradores e arqueólogos, a maldição paira como um fantasma sobre aqueles que ousam perturbar o sono eterno dos faraós. A lenda ganhou força em 1922, com a descoberta da tumba de Tutankhamon pelo explorador britânico Howard Carter. Logo após a abertura da tumba, uma série de eventos trágicos aconteceu com os membros da expedição, o que aumentou ainda mais os rumores de uma maldição. Cientistas dizem que esses eventos não passam de coincidências, fungos mortais presentes nas tumbas ou reações alérgicas a substâncias antigas. Mas a maldição dos faraós vai além da explicação racional, alimentando a imaginação com a possibilidade de que os antigos egípcios possuíssem poderes que não podemos nem imaginar. A lenda da maldição dos faraós é um lembrete de que, ao explorar o passado, a gente precisa ter respeito e cautela, pois podemos acabar despertando forças que não compreendemos completamente. O desaparecimento de Nefertiti. No meio de tantas figuras enigmáticas do Egito Antigo, poucas são tão fascinantes quanto Nefertiti, a rainha que desapareceu. Seu nome significa A Bela Chegou, e sua beleza lendária, imortalizada em bustos e relevos, ecoa através dos milênios. Nefertiti, junto com o marido dela, o faraó Akhenaton, governou o Egito durante uma época de grande mudança religiosa e cultural. Juntos, eles desafiaram as antigas tradições e colocaram no lugar o culto monoteísta ao deus Aton, o disco solar. Depois de anos de destaque, o nome dela simplesmente some dos registros históricos. O que aconteceu com a rainha desaparecida? Teria ela morrido de repente? Sido vítima de intrigas palacianas? Ou quem sabe ela assumiu uma nova identidade e passou a governar o Egito nas sombras? Alguns acreditam que a última morada dela esteja escondida no Vale dos Reis, perto da tumba de Tutankhamon, o enteado dela. Enquanto isso, a rainha desaparecida continua a nos fascinar, um enigma que nos lembra que o passado guarda segredos que podem mudar completamente a forma como entendemos a história.
A tecnologia avançada dos egípcios. As areias do Egito não guardam apenas monumentos e tumbas, mas também os segredos de uma civilização tecnologicamente avançada, muito além do que a gente imagina. Os antigos egípcios, frequentemente retratados como um povo primitivo, eram, na verdade, feras da engenharia, da medicina e da astronomia. Olha só as pirâmides, maravilhas da arquitetura que desafiam o tempo. A precisão matemática, o alinhamento com as estrelas, a logística complexa de transportar e erguer blocos de pedra gigantescos, tudo indica um conhecimento técnico muito à frente do seu tempo. E a medicina egípcia? Os caras desenvolveram técnicas cirúrgicas complexas, tratavam fraturas, faziam cirurgias dentárias e até próteses, mesmo que rudimentares. Os conhecimentos deles de anatomia, plantas medicinais e práticas de higiene eram impressionantemente avançados para a época. Eles criaram um calendário solar preciso, com 365 dias, e conseguiam prever direitinho as cheias do Nilo, algo crucial para a agricultura e a vida no Egito. Alguns falam sobre a influência de alienígenas, enquanto outros acreditam que os antigos egípcios eram simplesmente inteligentes e criativos demais. Os conhecimentos deles, guardados em papiros e monumentos, são um tesouro de informações sobre engenharia, medicina e astronomia, que podem até inspirar novas descobertas e tecnologias hoje em dia. Os hieróglifos e o Livro dos Mortos. Imagina um sistema de escrita lindo e misterioso ao mesmo tempo. Uma dança de símbolos e imagens que guardam os segredos da vida, da morte e do além. Estamos falando dos hieróglifos egípcios, que são muito mais do que uma simples forma de comunicação, mas sim um portal para a mente e a alma do Egito Antigo. Para os antigos egípcios, os hieróglifos eram um presente dos deuses, algo divino que permitia que os mortais registrassem sua história, suas crenças e seus sonhos. Cada símbolo, cada imagem tinha um significado, transmitindo não apenas palavras, mas também ideias complexas e conceitos abstratos. E nenhum texto mostra melhor a riqueza e a complexidade dos hieróglifos do que o Livro dos Mortos, uma coleção de encantamentos, hinos e orações que guiavam os mortos na jornada pelo mundo inferior. É como se fosse um guia para o além, cheio de desafios, perigos e encontros com deuses e monstros. O Livro dos Mortos não era um livro no sentido tradicional, mas sim uma coleção de textos funerários, escritos em papiros e sarcófagos, que eram colocados nas tumbas junto com os mortos. Esses textos tinham instruções detalhadas de como navegar pelos perigos do além, como acalmar os deuses e como garantir a vida eterna. Através dos hieróglifos e do Livro dos Mortos, podemos viajar no tempo, conectar com a sabedoria ancestral dos antigos egípcios e explorar os mistérios da vida e da morte que ainda hoje nos fascinam. Mistérios do Egito Antigo. A jornada continua. O Egito Antigo deixou um legado impressionante e, ao mesmo tempo, cheio de mistérios que até hoje a gente tenta entender. Cada descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas, e é isso que faz essa civilização ser tão fascinante. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre mistérios antigos, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.